Bom, nas próximas aulas a gente vai entrar então agora na parte de acústica geométrica. A gente vai explicar como os principais softwares para modelagem tridimensional e acústica de sala funcionam, pelo menos do ponto de vista mais genérico de como os algoritmos desses softwares funcionam e o que está por trás da teoria e quais são as limitações que a teoria tem. Para fazer isso, antes de começar, a gente vai ver algumas coisas mais genéricas e depois a gente vai entrando aos pouquinhos nos detalhes que são possíveis de abordar. E antes de entrar nesses detalhes, a gente vai fazer um pouco de uma releitura sobre o que a gente viu até agora. Então, a gente viu no capítulo passado a teoria de acústica ondulatória aplicada à acústica de salas, e a gente sabe que, a rigor, para resolver os problemas de acústica de salas de uma forma exata, a gente precisaria usar a teoria ondulatória, certo? E aí a gente resolve a equação da onda dentro do recinto, e isso levaria a uma representação exata no espaço e no tempo da pressão sonora ao longo da sala, certo? No entanto, a teoria ondulatória ela é limitada e ela tem uma série de limitações intrínsecas, e essas limitações elas estão associadas à faixa de frequência na qual a gente precisa analisar ou cobrir para ter uma representação fidedigna da sala. Entre essas limitações, né, a gente tem que soluções analíticas fechadas, elas são limitadas à geometria simples. Por exemplo, uma sala retangular, foi o que a gente viu no capítulo passado. Nem sempre, ou quase nunca, as geometrias que a gente vai lidar nos projetos reais, elas são geometrias retangulares com 6 superfícies, simplesmente. Né? Na prática, a gente vai ter uma série de variações disso. Tá? E o exemplo típico de duas salas aqui bem interessantes, como o Walt Disney Concert Hall e uma sala de controle de um estúdio, tem paredes inclinadas, tem difusores, tem mobília, tem mesa de som, tem um palco, tem superfícies circulares, etc. E uma série de coisas que diferem muito de uma sala com superfícies simplesmente retangulares, né? Seis superfícies retangulares. Ah, Para esse tipo de geometria genérica, a gente tem soluções numéricas possíveis para a equação da onda, são aproximações nas quais a gente discretiza o volume ou a superfície da sala em uma série de elementos e tenta calcular a solução no domínio da frequência, no domínio do tempo, mas essas são soluções bastante até exatas, só que são soluções que têm custos computacionais bastante elevados. Então, numa sala típica como o Disney Concert Hall, se eu quisesse representar o campo acústico dentro da sala até 10 kHz ou 20 kHz, eu precisaria de muitos, muitos milhões de elementos para representar a geometria dessa sala, e isso se tornaria inviável do ponto de vista computacional. Então, a gente precisa de uma alternativa para cobrir a faixa de altas frequências, certo? Entre essas alternativas, a gente tem basicamente duas em acústica de salas, que é a acústica geométrica e a acústica estatística. Na acústica geométrica, a gente tem como levar em conta a geometria do ambiente, né, modelar a geometria do ambiente em um software 3D, como o SketchUp, o Blender ou outro software, e fazer a exportação dessa geometria, importar num software típico de acústica de salas e fazer a modelagem. Você vai poder distribuir fontes, receptores na sala e calcular respostas ao impulso, idealmente, para esses receptores, na posição exata que ele está. Então, você vai ter uma descrição bem precisa, espacial, do campo acústico, no domínio do tempo, em geral, para essa sala, certo? Na acústica estatística, por outro lado, a geometria do ambiente ela é completamente ignorada. Então a gente tem, talvez não completamente, mas a gente só leva em conta questões como genéricas como o volume da sala e a quantidade de áreas de absorvedores que a gente tem na sala. A gente não leva em conta exatamente qual é o desenho da sala, se ela tem piso inclinado, parede inclinada ou algo do tipo, ou mesmo a gente não leva em conta onde estão fontes e receptores. A gente só leva em conta as coisas genéricas como volume e áreas de superfície. Tá? No entanto, a matemática
desses métodos de acústica estatística ela é bem simples, como a gente vai ver no capítulo 6, e por causa disso, você não precisa de um software muito específico e dedicado para fazer as contas, certo? Ao passo que em acústica geométrica, sim, a gente em geral vai precisar de um software ou de um método numérico um pouco mais sofisticado para fazer essas contas. Essas duas teorias, tanto a teoria geométrica quanto a teoria estatística, elas estão embasadas, né? Elas precisam de uma alta densidade modal para serem exatas o suficiente. E alta densidade modal, a gente viu no capítulo anterior, a gente vai ter aqui, né, no gráfico pressão sonora por frequência, a gente vai ter a partir da frequência de Schroeder aqui nas regiões B e C. Lembrando que a frequência de Schroeder é aquela na qual a gente tem mais de 3 modos por Hertz, certo? Então, para tratar acústica geométrica e acústica estatística, a gente precisa estar nessa região aqui de mais alta frequência. Tá? Bom, tendo uma visão um pouco geral sobre a acústica estatística e a acústica geométrica. A acústica estatística, ela começou o seu desenvolvimento ali no início do século XX com o trabalho do Wallace Sabine. O Sabine era professor em Harvard na época, foi incumbido com um projeto de uma sala no auditório da Universidade de Harvard, e com isso ele desenvolveu a teoria que relaciona, né, o tempo de reverberação aos materiais de absorção que estão dentro da sala, ou a quantidade de materiais de absorção que está dentro da sala. E depois ele foi convidado para trabalhar, né, como das pessoas que atuou no projeto do Boston Symphony Hall, que é considerado uma das melhores salas de concerto do mundo, acusticamente falando. A acústica estatística ela tem uma matemática relativamente simples, né? A gente não precisa de um software muito dedicado para fazer as contas, e ela fornece ferramentas de predição geral para o tempo de reverberação e de aproximações para outros parâmetros acústicos. É possível desenvolver algumas aproximações para calcular outros parâmetros acústicos além do TC100, embora sejam só aproximações. Quando eu falo predição geral, é porque essa predição ela não vai ser específica para cada receptor dentro da sala, ela vai ser uma coisa média da sala, por assim dizer, certo? Então não existe uma localização espacial para o receptor que está embaixo da galeria ou que está na segunda fileira do auditório, né? Vai ser uma predição geral para a sala inteira. A acústica geométrica, por outro lado, ela serviu de base há muito tempo atrás já para alguns primeiros cálculos lá na época dos teatros gregos, né? Mas era um cálculo que obviamente não tinha software, porque na época não tinha computador, e ela serve hoje de base no desenvolvimento de técnicas computacionais aí mais modernas para simulação em acústica de salas, certo? O que tem dentro da acústica geométrica, que é o assunto desse capítulo? Primeira coisa que a gente pode dizer, tem vários softwares comerciais para o cálculo em acústica geométrica, como o Odeon, o Easy, o Raios, o CAT, talvez tenha até outros que eu tenha esquecido de colocar no slide. Tem algumas iniciativas livres, como o iSympa, que não é exatamente acústica geométrica, mas está dentro ali dos softwares que fazem simulação de acústica de salas. A gente tem um em desenvolvimento dentro da engenharia acústica, que é o TREM, que eu vou falar tentar falar um pouco depois, né, que é um software de traçado de raios. E o que deixa eu simplesmente ir nos sites, né? Por exemplo, o Raios. O Raios está na versão 7, ele é um software com desenvolvimento, né? Ele é um produto 100% desenvolvido no Brasil. O algoritmo que ele usa é o que a gente chama de método híbrido, porque ele mistura duas teorias de acústica geométrica, pelo menos, tá? E ele tem o site dele, eu vou tentar deixar depois o link na descrição do vídeo. E vocês podem explorar e depois fazer um download de uma versão demo. E em algum tempo a gente vai ter uma pequena entrevista com o professor Roberto Tenenbaum, que foi quem desenvolveu o código Raios e o software Raios, certo? O Odeon.
é um outro software, né, de simulação. É um software bastante até grande, tem bastante coisa dentro do Odeon. Também é um software híbrido, que mistura fontes virtuais com traçado de raios. E vocês também podem ir até o site do Odeon, que eu vou tentar deixar depois na descrição do vídeo, e baixar uma versão demo. Na versão demo você pode fazer várias contas, tem algumas salas prontas que você pode rodar e se acostumar com o software, certo? E até se você clicar aqui em exemplos, né, na página, você vai ver que tem o Teatro 13 de Maio, lá de Santa Maria, modelado na página do Odeon, certo? Essa modelagem foi feita pela ex-aluna do curso, a Caroline Gaudeoso, que fez estágio na Odeon lá na Dinamarca, certo? Então, vocês podem explorar aqui a página, ver fotos de medições feitas, né, no TCC da Caroline, e as simulações que ela realizou enquanto ela estava fazendo o estágio e também parte do TCC dela, né? Ela simulou até uma orquestra inteira tocando lá no teatro. Então, é um trabalho muito interessante que vocês têm acesso pelo site, certo? Bom, voltando aqui então, o que esses softwares comerciais eles têm em comum? Todo software ele vai ter uma interface, o software comercial no caso, né? As iniciativas livres necessariamente tem essas duas coisas, mas todo software vai ter uma interface com o usuário e vai ter um motor de cálculo por trás fazendo as coisas que você talvez não vá ver acontecer ou não vá ter acesso, certo? Que é o cerne do software, que é baseado em um método numérico. Bom, a interface, né, o que tem na interface? A gente tem a interface com o usuário, tem entrada de dados e saída de dados, certo? O que a gente entra num software de acústica geométrica? A gente entra a geometria da sala, tridimensional, as fontes sonoras que eu vou colocar na minha sala, os receptores e os controles do algoritmo. Quantos raios eu vou traçar, qual é a propriedades do ar, como temperatura, umidade, etc. E a saída de dados vai ter parâmetros acústicos, curvas de decaimento, a interface para auralização, resposta ao impulso e exportação dos resultados, certo? Se a gente olhar, por exemplo, o raios, né? A gente tem aqui a interface do raios, o Roberto vai falar mais sobre isso depois, mas eu queria dar uma pequena introdução. A gente tem a geometria da sala carregada aqui. Eu posso entrar, né, com as fontes, e se eu exatamente clicar aqui numa fonte, vocês vão ver que aparecem informações sobre essa fonte, como número de raios que ela vai traçar, potência sonora, posição dela, etc. Receptores é a mesma coisa, eu tenho um receptor clicado aqui, nessa bolinha verde, então eu tenho a posição dele e outras informações. Eu tenho associado a geometria da sala, cada superfície vai ter materiais acústicos, coeficiente de absorção, coeficiente de espalhamento, né? E eu tenho como entrada de dados ainda, né, como interface com o usuário de entrada de dados, controles do algoritmo como temperatura, umidade, etc. Né? E como saída de dados, eu posso, por exemplo, ver todos os raios que foram traçados nessa sala. Então, todas essas setinhas verdes que preenchem o ambiente são os raios que foram traçados na sala. E eu posso, por exemplo, interagir aqui com esse receptor que está selecionado, né, e ver, por exemplo, as curvas de decaimento, né, ou ver a resposta ao impulso, né? Eu posso até ouvir a resposta ao impulso, certo? E eu posso ver os parâmetros acústicos também. Por exemplo, eu posso ver o tempo de reverberação, T20, T30, o EDT, o D50, o C80, fator de força e assim por diante, certo? Então, essa interface com o usuário vai ser muito comum a todos os softwares de acústica de salas comerciais, né? Todos eles vão ter, e a interface não vai mudar um absurdo, né? Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre o
o Odeon também, um vídeo especial, e o Roberto vai falar mais sobre o raios. Mas essa interface ela vai ser muito similar, e uma vez que você aprende, talvez, a mexer em um software, você vai aprender automaticamente, conseguir transferir o seu conhecimento para outro software, certo? O que muda dentro de cada software, que muda significativamente, é o cerne do algoritmo, que é o método numérico que ele usa, né? Então, cada software vai ter o seu próprio método numérico implementado. E esses métodos eles têm variações significativas dentro de acústica geométrica. E ao contrário de elementos finitos, que é um método já bem desenvolvido, que tem uma matemática mais fechada. Tá? Mas basicamente o que a gente tem? Né? A gente tem os métodos conhecidos como Ray Tracing, ou traçado de raios, né? Que é talvez o mais famoso, o mais conhecido deles, e a gente vai ver esse método em mais detalhes. A gente tem o método de fontes virtuais, que é um método que acha posições de fontes espelhadas, né, na sala. A gente tem um outro método chamado de radiosidade, que a gente não vai cobrir muito em detalhes, né, nessas aulas. E a gente tem a maioria dos softwares comerciais usando métodos híbridos, né, que são métodos que misturam fontes virtuais com Ray Tracing, que é o caso do Odeon, ou que misturam Ray Tracing com radiosidade, que é o caso do raios, ou outra variante, né? E a gente tem uma série de pequenas variações desses Ray Tracing, fontes virtuais e radiosidade por aí também implementadas, né? Então é impossível cobrir todos os detalhes, mas a gente vai tentar cobrir a maior parte, ou a parte mais importante, pelo menos para a gente conhecer exatamente o que a gente está fazendo dentro desses softwares. Bom, a base da teoria de acústica geométrica, ela está baseada ali no princípio de Fermat. E esse princípio de Fermat, ele diz que toda frente de onda se propaga pelo caminho que levar o menor tempo entre dois pontos. Tá? Então, note que o princípio estipula que o caminho propagado é o caminho que leva o menor tempo entre dois pontos. Então, o tempo está intrinsecamente ligado ao princípio de Fermat. Para um meio que tem velocidade de onda constante, esse caminho sempre é uma reta. E em acústica de salas, a gente vai sempre assumir que o ar, a velocidade do som no ar vai ser constante ao longo de todo o recinto. Esse não é o caso, por exemplo, quando a gente usa Ray Tracing embaixo d'água, né, em acústica submarina, porque em acústica submarina a gente tem efeitos de salinidade que variam ao longo da coluna d'água, ao longo da profundidade, e de pressão, e isso muda a velocidade da onda sonora na água à medida que a gente vai aumentando a pressão e mudando a salinidade ao longo da profundidade. E isso vai mudar a velocidade do som ao longo desse perfil de profundidade, e aí a onda sonora, ao invés de se propagar pelo caminho mais curto, ela faz uma curva. Tá? Então, mais em acústica de salas, como o ar ele é mais ou menos homogêneo ao longo da sala, a gente vai assumir que a onda se propaga por um caminho mais curto, que é uma reta, certo? Bom, o raio sonoro, basicamente, ele aponta a direção de propagação de uma porção da energia sonora. Tá? Então, nessa tentativa de discretizar a onda sonora, eu já vou mostrar no Odeon para vocês mais ou menos o que acontece, a fase da onda sonora ela vai ser ignorada, ela vai ser perdida. Então, a gente vai só considerar a energia da onda sonora, certo? Note que você vai ter na prática uma fonte sonora emitindo uma certa potência, um impulso, né, com uma certa potência, e toda a energia vai ser dispersada no espaço em N raios ou N partículas que vão sair dessa fonte nesse instante zero, certo? A energia de cada raio ela vai estar associada à densidade de energia dentro da sala, a gente não precisa se preocupar tanto com isso agora, tá? E essa densidade de energia vai depender da direcionalidade da fonte e da potência da fonte. Agora, o que deve soar de alerta é que a energia, a fase da onda sonora ela é perdida.
certo? Então a gente tem que ter esse alerta na cabeça, a fase vai ser completamente perdida. E isso é um limitante da nossa teoria geométrica, certo? Bom, o que eu disse antes sobre a validade da teoria? Tá? Que ela vale quando a densidade modal for alta, quando a gente estiver acima da frequência de Schrödinger, certo? O porquê disso, né, é que nesse caso, quando a gente tem alta densidade modal, a gente tem tantos modos com diferentes amplitudes e fases que a interferência ondulatória, né, a interferência entre as ondas em um determinado ponto, se torna mais difícil de prever exatamente. E nesse caso, a gente pode assumir que as frentes de onda elas podem ser discretizadas em raios sonoros e a gente pode simplesmente somar a energia dos raios que atinge um dado receptor em um determinado ponto. E a gente descarta, portanto, a fase e a gente só soma a magnitude da pressão sonora, certo? Na verdade, o que a gente vai somar é a magnitude ao quadrado da pressão sonora, que vai estar associado à energia dessa onda, certo? Então a gente completamente descarta a fase da onda sonora, certo? Isso só é preciso quando eu tenho alta densidade modal ou estou acima da frequência de Schrödinger, certo? Que é essa região aqui, B, longe ali da região A, onde eu tenho poucos modos por hertz ou baixa densidade modal. Tá? Bom, eu vou tentar mostrar para vocês rapidamente como eu posso discretizar uma frente de onda. Então aqui a gente tem o Odeon versão demo, que vocês podem ver, né, no site. E aqui a gente tem, né, uma simulação que é um particle tracing ali, de uma frente de onda percorrendo, né, a sala, né, no Boston Symphony Hall no Odeon. Então, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, discretizar a minha frente de onda com 10.000 raios, eu vou colocar aqui uma máxima ordem de reflexão igual a 2. Eu acho que nem consigo colocar isso, consigo. E o que vocês vão ver nesse caso, certo? Vocês têm ali uma frente de onda saindo da fonte. Eu vou colocar em 3D, vai sair uma esfera e ela vai, à medida que elas vão batendo na superfície, elas vão refletindo e mudando de cor, certo? Então você consegue ver a onda viajando pela sala, certo? É isso que eu quero dizer quando a gente discretiza a nossa frente de onda em uma série de raios, né? Então aqui, se eu discretizar e mandar simular de novo, né? Restart run, no instante t igual a zero, a onda sai da fonte e começa a se propagar e a refletir pela sala, certo? Se eu discretizar menos, obviamente eu estou, né, representando pior a minha frente de onda, porque eu estou discretizando menos e aí, claro, cada partícula dessa aqui é um raio e obviamente a sala não está muito bem coberta. E se eu discretizar mais, né, 10.000 raios, eu estou discretizando melhor minha frente de onda e obviamente eu vou preencher mais o espaço da sala. A gente vai voltar a esse assunto no futuro não muito distante e em mais detalhes, certo? Então por hoje era isso. Um abraço e até mais.